Neste vídeo, você verá os melhores relatos do YouTube. Aproveita e deixa seu like, é de graça e ajuda muito o canal. A noite caiu pesada sobre o sítio da Dona Antônia, como se o próprio céu tivesse decidido apertar a terra com suas mãos invisíveis. Ela estava sentada no alpendre da casa velha, balançando devagar na cadeira de balanço que pertenceu à sua mãe. E antes dela, a sua avó. O rangido da madeira ressecada cortava o silêncio como uma lamúria antiga, enquanto seus olhos cansados observavam a escuridão que engolia os pastos. Dona Antônia tinha 73 anos bem vividos, com as mãos calejadas de tanto trabalho na terra e o coração pesado de tantas perdas. Viúva há 15 anos, criava sozinha as galinhas, cuidava da horta e mantinha a propriedade como podia. Os filhos moravam na cidade grande, visitavam só nas festas quando visitavam. O Carlos, o mais velho, havia prometido vir no último Natal, mas apareceu só uma desculpa pelo telefone. A Maria, a caçula, ligava de vez em quando, sempre com pressa, sempre com algum problema para resolver na vida dela. A solidão era sua companhia mais fiel, mas naquela noite algo diferente pairava no ar. Havia uma inquietação que ela não conseguia explicar, como se a própria terra estivesse inquieta debaixo de seus pés. Durante o dia, as galinhas tinham ficado agitadas, recusando-se a sair do poleiro mesmo na hora do milho. O gato sumiu desde a manhã, coisa rara para o mingau, que nunca se afastava muito da cozinha. Dona Antônia lembrou das palavras da comadre Josefa, que havia passado ali na semana anterior. A velha amiga parecia preocupada, falando sobre coisas estranhas que andavam acontecendo na região. Bichos mortos, sem explicação, cachorros que latiam a noite toda olhando para o mesmo lugar e aquelas luzes estranhas que alguns vizinhos juravam ter visto dançando sobre os pastos. Antônia, tinha dito a comadre, mexendo nervosa com o terço entre os dedos, você não acha que devia vir morar na cidade? Essa solidão toda não faz bem e tem umas coisas esquisitas acontecendo por essas bandas. Mas Dona Antônia havia balançado a cabeça. Aquela terra era sua vida, seu sangue. Havia nascido ali, se casado ali, enterrado o marido no cemitériozinho que ficava na colina atrás da casa. Não ia abandonar tudo agora. Não ia deixar que o medo a expulsasse do único lugar que realmente conhecia. O vento começou a soprar estranho, trazendo um cheiro que ela não conseguia identificar. Não era o aroma familiar da terra molhada ou do capim-santo que crescia perto da cerca. Era algo mais pesado, mais antigo, como se a própria terra estivesse exalando memórias esquecidas, segredos que deveriam permanecer enterrados. A temperatura havia caído de forma estranha também. Para uma noite de março, estava frio demais. Dona Antônia puxou o xale mais apertado ao redor dos ombros, mas o frio parecia vir de dentro, dos ossos, de um lugar que nenhum cobertor conseguia aquecer. Foi quando ela ouviu o primeiro barulho. Um arrastar lento vinha do lado dos fundos da casa, onde ficava o galinheiro. Dona Antônia conhecia cada som de sua propriedade como conhecia as linhas de suas próprias mãos. Conhecia o miado diferente do mingau quando queria comida ou quando estava com medo. Conhecia o barulho das galinhas se acomodando para dormir, o rangido do portão quando o vento batia, o gemido da cerca de arame quando algum bicho maior passava encostado. Aquilo não era a raposa que às vezes tentava roubar as aves, nem o gambá que revirava o lixo. Era diferente, mais deliberado, como se alguém estivesse arrastando algo pesado pelo chão, mas tentando fazer o menor barulho possível. Levantou-se da cadeira com dificuldade, as juntas protestando contra o movimento. Aos 73 anos, cada gesto exigia um esforço que antes não precisava fazer. Pegou a lanterna velha que sempre deixava ao lado da porta e acendeu a luz amarelada.
O feixe tremulou no escuro, criando sombras dançantes que pareciam ter vida própria. "Quem está aí?" gritou, a voz saindo mais fraca do que pretendia. O silêncio respondeu, mas era um silêncio pesado, carregado de expectativa. Até os grilos haviam parado de cantar, e isso era mais perturbador do que qualquer barulho. Em 50 anos, vivendo no sítio, Dona Antônia nunca havia experimentado um silêncio tão completo. Era como se toda a vida ao redor da casa tivesse simplesmente parado. Esperou alguns minutos, prestando atenção a qualquer som. Nada. Nem mesmo o vento nas folhas das árvores, que sempre fazia uma música suave nas noites de março. Era como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração. Decidiu investigar. Não por coragem, mas porque sabia que não conseguiria dormir sem saber o que estava perturbando suas galinhas. E havia algo mais, uma sensação estranha de que, se não fosse verificar agora, talvez nunca mais tivesse a oportunidade. Desceu os 3 degraus da varanda, a madeira gemendo sob seus pés descalços. O som ecoou no silêncio como um grito. O chão de terra batida estava frio, mais frio do que deveria estar numa noite de março. Era como pisar em gelo, mas sem a umidade. Contornou a casa lentamente, a lanterna iluminando o caminho familiar. As plantas da horta pareciam diferentes no escuro, mais altas, mais retorcidas, como se tivessem crescido em formas impossíveis durante o dia. As folhas do pé de mamão, que de manhã estavam verdes e saudáveis, agora pareciam murchas e escuras. O pé de goiaba, que dava frutos doces, estava com os galhos retorcidos em ângulos que machucavam os olhos. Dona Antônia balançou a cabeça, tentando afastar os pensamentos tolos. Era só o cansaço e a escuridão pregando peças em sua mente. As plantas eram as mesmas de sempre, só estavam diferentes por causa da falta de luz. A cerca que separava o quintal do pasto também parecia estranha. Os mourões estavam mais altos, mais largos, e o arame farpado brilhava com uma luz própria que não vinha da lanterna. Quando ela direcionou o feixe de luz diretamente para a cerca, por um momento teve a impressão de que havia figuras penduradas no arame. Figuras pequenas e escuras que se balançavam suavemente no vento que ela não conseguia sentir. Piscou várias vezes e as figuras desapareceram. Eram só sombras, só galhos secos que o vento havia enroscado no arame. Tinha que ser isso. Mas quando chegou perto do galinheiro, percebeu que algo estava muito errado. A portinha do galinheiro estava aberta, balançando levemente numa brisa que ela não conseguia sentir. Sempre fechava tudo com cuidado antes de anoitecer para proteger as aves dos predadores. Era um hábito de décadas, automático como respirar. Apontou a lanterna para dentro do galinheiro e sentiu o coração parar por um instante. As galinhas estavam todas mortas. Não havia sangue, não havia sinais de luta, não havia penas espalhadas ou sinais de que algum predador havia invadido o local. Estavam simplesmente caídas no chão, todas na mesma posição, como se tivessem adormecido ao mesmo tempo e nunca mais acordado. Os olhos pequenos e redondos fitavam o vazio, opacos como vidro embaçado. Dona Antônia contou mentalmente. 23 galinhas, 2 galos, todos mortos. Havia criado algumas daquelas aves desde pintinhos, conhecia cada uma pelo nome. A Pedrinha, que sempre bicava sua mão na hora do milho. O Napoleão, o galo mais velho, que cantava todas as manhãs pontualmente às 5 horas. A Branquinha, que havia chocado 3 ninhadas naquele ano, todas mortas, sem explicação. Dona Antônia sentiu um arrepio subir pela espinha. Em 50 anos cuidando de aves, nunca tinha visto nada parecido. Nem doença, nem veneno causaria uma morte tão uniforme. E havia algo mais perturbador. Não havia moscas. Sempre havia moscas ao redor de bichos mortos, mas não ali. Era como se até os insetos evitassem aquele lugar.
Aproximou-se de uma das galinhas e tocou levemente com a ponta do pé. O corpo estava rígido, mas não frio como deveria estar. Estava morno, como se a vida tivesse saído há poucos minutos. Foi quando a lanterna piscou e apagou. A escuridão a engoliu como uma boca gigantesca. Ela balançou o objeto desesperadamente, bateu na lateral como sempre fazia quando as pilhas estavam fracas. Mas a luz não voltou. O coração começou a bater mais forte no peito, um tambor descompassado que ecoava em seus ouvidos. A escuridão ali era diferente da escuridão comum. Era mais densa, mais pesada, como se fosse feita de algo sólido que grudava na pele. Dona Antônia estendeu a mão à frente do rosto e não conseguiu vê-la, mesmo a poucos centímetros dos olhos. E então ouviu passos. Não eram passos humanos. Eram lentos demais, pesados demais, e havia algo errado no ritmo. Como se quem caminhava tivesse que pensar em cada movimento antes de executá-lo. Passo, pausa longa, passo, pausa longa. E a cada movimento, um som úmido, como se os pés estivessem encharcados ou grudando no chão. "Quem é você?" perguntou para a escuridão, a voz trêmula. "O que você quer?" Os passos pararam. Dona Antônia ficou imóvel, respirando pela boca para fazer menos barulho. Podia sentir uma presença próxima, algo que a observava através da escuridão. Seus instintos gritavam para que corresse, mas as pernas não obedeciam aos comandos do cérebro. Era como se raízes invisíveis tivessem brotado do chão e prendido seus pés. Um cheiro forte chegou até ela. Era o mesmo odor estranho que havia percebido antes, mas agora estava mais intenso. Cheirava a terra revirada, a raízes apodrecidas, a coisas que deveriam permanecer enterradas. Havia também outro cheiro por baixo, doce e enjoativo, como flores murchas ou fruta passada. A temperatura despencou de repente. Dona Antônia podia ver sua própria respiração formando pequenas nuvens no ar, algo impossível para uma noite de março no interior. O frio cortava através de sua camisola como lâminas de gelo, penetrando até os ossos. Foi quando algo tocou seu ombro. O toque era gelado e úmido, como a mão de alguém que tinha passado horas debaixo da terra. Dedos longos e finos se fecharam ao redor de seu braço, com uma força que não parecia humana. Dona Antônia tentou gritar, mas o som morreu em sua garganta como se o próprio ar tivesse se tornado sólido. Virou-se lentamente contra todos os instintos que gritavam para que não olhasse. Na escuridão, podia distinguir uma forma alta e magra, mais sombra do que substância. Onde deveria estar o rosto, havia apenas um vazio mais escuro que a própria noite. Mas havia algo vagamente familiar naquela silhueta, algo que mexia com memórias antigas. A coisa a puxou gentilmente, como se quisesse que ela a seguisse. Dona Antônia tentou resistir, mas suas forças pareciam ter sido sugadas junto com a luz da lanterna. Seus pés se moviam contra sua vontade, arrastando-se pelo chão de terra em direção aos fundos da propriedade. Conforme caminhavam, ela começou a perceber outros detalhes perturbadores. Não havia som de seus próprios passos, como se estivesse flutuando alguns centímetros acima do chão. O ar ao redor havia se tornado espesso, difícil de respirar, carregado de uma eletricidade estranha que fazia os cabelos de seus braços se arrepiarem. As árvores ao redor pareciam se mover, curvando-se e contorcendo-se como se fossem feitas de borracha. Os galhos se esticavam em sua direção, não tocando, mas quase, criando um corredor de sombras ainda mais densas. Eles caminharam por um tempo que poderia ter sido minutos ou horas. O tempo havia perdido o significado naquela escuridão absoluta. A criatura a guiava através de caminhos que ela conhecia de cor, mas que agora pareciam completamente diferentes. As árvores eram mais altas, mais retorcidas, e suas sombras formavam padrões que machucavam os olhos de quem tentava decifrar. Passaram pelo pé de jaca,
que ela havia plantado com o marido 40 anos atrás. A árvore estava diferente. Os frutos pendurados pareciam rostos deformados na escuridão. Passaram pela cerca onde ela costumava estender as roupas, mas agora os arames pareciam teias de aranha gigantescas, brilhando com uma luz fosforescente. Finalmente, pararam em frente ao velho poço. Dona Antônia havia esquecido completamente de sua existência. O poço estava lá desde antes de ela nascer, construído pelo antigo dono da propriedade décadas atrás. Quando se mudou para o sítio com o marido, nos primeiros anos de casamento, mandou tampá-lo com tábuas grossas e nunca mais pensou no assunto. Era perigoso, especialmente se algum dia tivessem netos brincando no quintal. Mas agora, as tábuas não estavam mais lá. O buraco negro se abria na terra como uma ferida antiga, uma boca faminta que esperava há décadas para ser alimentada. As bordas de pedra estavam cobertas por um musgo escuro que brilhava levemente, e havia desenhos gravados na pedra que ela não lembrava de ter visto antes. Símbolos estranhos que pareciam se mover quando ela não estava olhando diretamente. Um cheiro pútrido subia de suas profundezas, trazendo consigo sussurros em uma língua que ela não reconhecia. As palavras eram antigas, mais antigas que qualquer idioma que ela conhecia, mas de alguma forma ela entendia seu significado. Falavam sobre fome, sobre espera, sobre a paciência da terra. A criatura soltou seu braço e apontou para baixo. Dona Antônia se aproximou da borda com passos trêmulos. Não queria olhar, mas algo mais forte que sua vontade a obrigava a fazê-lo. Era como se fios invisíveis estivessem puxando sua cabeça para baixo, forçando-a a encarar o abismo. Debruçou-se sobre o poço e tentou enxergar através da escuridão. No fundo, muito fundo, algo se movia. Não era água. Era algo espesso, viscoso, que se contorcia com vida própria. Parecia um lago de óleo negro, mas havia movimento demais, propósito demais para ser apenas líquido. E havia formas dentro daquela massa escura, formas que pareciam tentar subir, que se esticavam em direção à superfície com movimentos desesperados. Conforme seus olhos se acostumavam à escuridão do poço, ela começou a distinguir mais detalhes. As formas tinham aspectos vagamente humanos, mas estavam todas erradas. Braços longos demais, pernas que se dobravam em ângulos impossíveis, rostos que eram quase familiares, mas completamente distorcidos. Uma das formas conseguiu se destacar do restante e começou a subir pela parede do poço. Dona Antônia recuou, horrorizada, mas não conseguia tirar os olhos da coisa que escalava em sua direção. Era vagamente humana, mas estava errada em todos os aspectos. Os membros eram longos demais, articulavam-se em ângulos impossíveis, e onde deveria estar a pele havia apenas uma substância negra e oleosa que gotejava conforme ela subia. Os movimentos da criatura eram hipnóticos, uma dança macabra contra a pedra úmida do poço. A cada movimento para cima, deixava um rastro escuro na parede, como se estivesse se desfazendo e se refazendo constantemente. A criatura que a havia trazido até ali tocou seu ombro novamente. Desta vez, o toque era quente. Quente demais. Dona Antônia olhou para cima e viu que a forma sombria havia mudado. Agora tinha características mais definidas, mais humanas. Um rosto começava a se formar na escuridão, onde antes havia apenas vazio. Lentamente, muito lentamente, ela reconheceu as feições que se materializavam. Era o rosto de seu marido morto, mas não era o José que ela lembrava. Era uma versão distorcida dele, como se alguém tivesse tentado recriar sua aparência baseando-se apenas em uma descrição vaga. Os olhos estavam no lugar certo, mas eram vazios demais. A boca tinha o formato familiar, mas havia algo predatório em seu sorriso. Antônia, disse uma voz que era e não era a dele. Você precisa vir conosco.
A voz tinha o timbre certo, a entonação que ela conhecia tão bem, mas havia uma qualidade ecoante, como se viesse de muito longe ou de muito fundo. E por baixo da familiaridade havia algo terrível, uma fome que nunca existiu no verdadeiro José. Ela balançou a cabeça violentamente, lágrimas escorrendo pelas bochechas rugosas. Você não é ele, você não é meu José. A coisa que usava o rosto de seu marido sorriu, mas o sorriso estava todo errado. Havia dentes demais, afiados demais, como se a boca fosse uma armadilha disfarçada. Somos todos que já estiveram aqui, Antônia. Todos que a terra tomou para si. E agora é sua vez. A forma que subia pelo poço havia chegado quase à superfície. Dona Antônia podia ouvir seus movimentos úmidos contra a pedra, o som de algo que não deveria existir forçando seu caminho para o mundo dos vivos. Havia também outros sons vindo do fundo do poço. Sussurros, gemidos, o barulho de muitas coisas se movendo na escuridão. Por favor, sussurrou ela. Eu não fiz nada de errado. Só quero voltar para casa. Esta é sua casa, respondeu a criatura com a voz de José. Sempre foi, desde o primeiro dia que pisou nesta terra. Você só não sabia ainda. Outras formas começaram a emergir da escuridão ao redor do poço. Silhuetas de pessoas que Dona Antônia reconhecia vagamente. O antigo dono da propriedade, um homem alto e magro que havia construído a casa original. Vizinhos que haviam desaparecido ao longo dos anos sem deixar rastro. Crianças que se perderam na mata e nunca foram encontradas, suas famílias mudando-se depois de meses de busca infrutífera. Todos com os mesmos olhos vazios, todos com a mesma expressão de resignação terrível, todos se movendo com aquela estranha falta de pressa, como se tivessem toda a eternidade para fazer o que precisavam fazer. A terra tem fome, Antônia, continuou a voz, e nós somos os que a alimentamos, geração após geração, século após século. É assim que sempre foi. Desde que os primeiros habitantes pisaram neste solo. Dona Antônia começou a entender. As histórias estranhas que ouvia desde criança sobre pessoas que desapareciam na região. Os avisos velados dos mais antigos sobre certos lugares que era melhor evitar depois do pôr do sol. A sensação de que havia algo errado com aquela terra, algo que ela sempre conseguiu ignorar durante o dia, mas que a assombrava nas noites mais escuras. A coisa no poço finalmente chegou à superfície. Emergiu como um parto invertido, nascendo da escuridão para o mundo. Quando se ergueu completamente, Dona Antônia viu que tinha sua altura, sua forma geral, mas estava completamente errada nos detalhes. Como se alguém tivesse tentado recriar um ser humano de memória e falhado em aspectos fundamentais. A criatura a encarou com olhos que eram buracos negros em um rosto que quase fazia sentido. Estendeu uma mão que tinha o número certo de dedos, mas articulados de forma impossível. Não, disse ela, encontrando coragem em algum lugar profundo de seu ser. Não vou com vocês. Tentou correr, mas suas pernas cederam. Caiu de joelhos na terra fria, as mãos arranhando o chão em busca de apoio. A terra sob suas mãos estava se movendo, se contorcendo como se estivesse viva. Pequenas raízes brotaram do solo e se enrolaram ao redor de seus pulsos, não apertando, apenas segurando com uma gentileza terrível. As criaturas se aproximaram lentamente, sem pressa. Sabiam que não havia para onde ela fugir, que aquele momento havia sido inevitável desde o primeiro dia que ela pisou naquela terra. Não precisa ter medo, disse a voz de José. Não dói, é como adormecer, e depois você vai entender tudo. Vai ver como é bonito aqui embaixo, como é paz. Dona Antônia sentiu mãos a tocando, dezenas de mãos frias e úmidas que a ergueram do chão com gentileza terrível. Elas a carregaram em direção ao poço, e ela não tinha mais forças para resistir.
Seu corpo havia se tornado pesado como chumbo, seus pensamentos lentos como mel. Na beira do abismo, elas pararam. A coisa que havia subido do poço se aproximou e tocou seu rosto com dedos que eram quase humanos. Onde ela tocou, Dona Antônia sentiu uma friagem que penetrava até os ossos, mas também uma estranha sensação de alívio, como se uma dor que ela carregava há anos finalmente estivesse sendo aliviada. "Você vai gostar", disse a criatura com uma voz que era quase a sua. "É muito mais fácil do que viver." E então a empurraram. A queda pareceu durar uma eternidade. Dona Antônia caiu através da escuridão, através de camadas de tempo e memória, através de tudo que já havia sido naquela terra amaldiçoada. Viu flashes de outros tempos, índios que evitavam aquele lugar, construindo suas aldeias a quilômetros de distância. Colonos que construíram e abandonaram rapidamente, deixando apenas ruínas e histórias sussurradas. Famílias inteiras que simplesmente desapareceram. Suas casas encontradas vazias, com sinais de que haviam saído no meio de uma refeição. Viu também o que havia sob a terra. Uma rede de túneis e cavernas que se estendia por quilômetros, cheia de coisas que haviam sido humanas e agora eram outra coisa. Viu a verdade sobre o poço. Não era apenas um buraco na terra, mas a entrada para algo muito maior e mais antigo. Quando finalmente atingiu o fundo, não sentiu dor, apenas uma resignação profunda e terrível. A substância escura a envolveu como um abraço, penetrando por sua boca, seus ouvidos, seus poros. E lentamente, muito lentamente, ela começou a entender. A terra realmente tinha fome, e agora ela fazia parte dessa fome. Nas semanas que se seguiram, os vizinhos notaram que a casa da Dona Antônia estava sempre escura. Alguns passaram por ali, chamaram seu nome, mas ninguém respondeu. Pensaram que ela talvez tivesse ido visitar os filhos na cidade, embora fosse estranho ela não ter avisado ninguém. Foi só um mês depois que alguém decidiu investigar de verdade. Encontraram a casa vazia, tudo no lugar, como se ela tivesse simplesmente evaporado. Não havia sinais de luta, não havia bilhete de despedida. As roupas estavam no guarda-roupa, os documentos na gaveta, a comida apodrecendo na geladeira. O mais estranho de tudo era o galinheiro. Estava limpo, sem sinais das aves que todos sabiam que ela criava, como se nunca tivesse havido galinhas ali. Na manhã seguinte à descoberta, quando o sol nasceu sobre o sítio abandonado, não havia sinais de que Dona Antônia jamais havia existido. A casa foi lacrada pelas autoridades, que não conseguiram explicar o desaparecimento. Com o tempo, passou a ser evitada pelos locais. Mas às vezes, quando o vento sopra forte nas noites sem lua, os vizinhos mais próximos juram que podem ouvir uma voz de mulher chamando do fundo da terra. Uma voz que pede para que alguém venha visitá-la, que promete que não vai doer, que sussurra sobre como é bom descansar finalmente. E aqueles que conhecem os velhos causos da região sabem que é melhor não escutar muito atentamente, porque a terra sempre teve fome e sempre vai ter, e ela é muito, muito paciente. O sítio da Dona Antônia continua lá, esperando o próximo morador. E o poço nos fundos da propriedade, que alguns juram ter visto destampado em certas noites, continua esperando também. Esperando com uma paciência que só a terra conhece. O sol estava se pondo atrás dos morros quando Dona Eulália terminou de regar a horta nos fundos da casa. Aos 65 anos, ainda tinha força nas mãos calejadas e conhecimento suficiente para manter a chácara funcionando, mesmo que não fosse mais a mesma coisa de quando o marido era vivo. A propriedade havia diminuído ao longo dos anos. Vendeu alguns pedaços quando os filhos precisaram de dinheiro para estudar na cidade. Outros quando as dívidas apertaram depois que ficou viúva. Agora, restavam apenas 5 alqueires de terra boa, algumas cabeças de porco, as galinhas.
e a casa onde havia morado os últimos 40 anos. Era o suficiente para uma mulher sozinha, especialmente uma que conhecia cada palmo daquela terra como conhecia as cicatrizes de suas próprias mãos. Dona Eulália guardou o regador no quartinho dos fundos e caminhou até a cozinha, onde costumava preparar o café da tarde enquanto observava o movimento dos bichos no terreiro. Era um ritual que mantinha há décadas, desde que a mãe lhe ensinou que uma mulher precisa de momentos de silêncio para organizar os pensamentos e planejar o dia seguinte. Mas naquela tarde havia algo diferente no ar. Os porcos estavam agitados, se movendo inquietos no chiqueiro como se algo os incomodasse. As porcas roncavam baixo, um som gutural que ela nunca havia ouvido antes. Mesmo as galinhas, que normalmente já estariam se recolhendo para o poleiro, andavam nervosas pelo terreiro, ciscando sem propósito e olhando constantemente para os lados. Dona Eulália acendeu o fogão a lenha e colocou a chaleira para esquentar, mas não conseguia tirar os olhos da janela da cozinha. Havia uma inquietação no ar que fazia seus cabelos se arrepiarem, como se uma tempestade estivesse se aproximando, embora o céu estivesse limpo. A chácara ficava numa região mais isolada, a uns 3 quilômetros da estrada principal. Os vizinhos mais próximos moravam a quase 1 quilômetro de distância, e Dona Eulália havia se acostumado com a solidão ao longo dos 5 anos desde que o Josué havia morrido. Mas naquela tarde, a solidão parecia diferente, mais pesada, mais observadora. Ela lembrou das palavras da comadre Benedita, que havia passado ali na semana anterior vendendo queijos. A velha amiga parecia preocupada, falando sobre coisas estranhas que andavam acontecendo na região. Animais que desapareciam sem deixar rastro, cachorros que uivavam todas as noites olhando para a mesma direção, e aquelas pegadas estranhas que alguns fazendeiros juravam ter encontrado na lama depois das chuvas. Eulália, tinha dito a comadre, mexendo nervosa com o avental. Você não tem medo de ficar sozinha aqui neste fim de mundo? Tem umas coisas esquisitas acontecendo por essas bandas. O Zé da Canastra disse que perdeu 3 bezerros na semana passada e não foi onça nem cachorro do mato. Dona Eulália havia balançado a cabeça na hora, dizendo que não acreditava em histórias de assombração. Mas agora, com a tarde caindo e aquela inquietação estranha no ar, as palavras da comadre voltavam à sua mente como um eco indesejado. A chaleira começou a apitar, tirando-a dos devaneios. Preparou o café coado na hora, como sempre fazia, e sentou-se à mesa da cozinha com a xícara fumegante entre as mãos. Através da janela, podia ver o terreiro se enchendo de sombras conforme o sol desaparecia atrás das árvores. Foi então que notou algo estranho. Havia uma névoa se formando no pasto onde ficavam os porcos. Não era comum haver névoa naquela época do ano, especialmente numa tarde tão seca. A bruma subia do chão como vapor, mas não se dispersava com o vento leve que balançava as folhas das árvores. Dona Eulália se levantou e foi até a janela para observar melhor. A névoa estava ficando mais densa, se movendo de forma estranha, como se tivesse propósito próprio, e havia algo dentro dela, formas escuras que se moviam com lentidão deliberada. Os porcos haviam parado completamente de se mover. Estavam todos virados para a mesma direção, olhando fixamente para a névoa que se aproximava. Nem mesmo roncavam mais. Era como se tivessem sido hipnotizados por alguma coisa que ela não conseguia ver. O coração de Dona Eulália começou a bater mais forte. Em 40 anos morando naquela chácara, nunca havia visto os bichos se comportarem daquela forma. Era como se soubessem de algo que ela não sabia, como se percebessem um perigo que seus sentidos humanos não conseguiam detectar. A temperatura começou a cair de forma perceptível. Dona Eulália fechou a janela e voltou para a mesa, mas não conseguia se concentrar no café.
Seus olhos voltavam constantemente para a janela, observando a névoa que continuava se aproximando da casa. Conforme a escuridão se instalava, a névoa ficava mais visível, brilhando com uma luz própria que não vinha da lua crescente no céu. Era uma luminosidade doentia, amarelada, que fazia as coisas parecerem diferentes do que realmente eram. Dona Eulália acendeu a lamparina da cozinha e depois foi até a sala a acender as outras. A casa ficou banhada numa luz amarelada e aconchegante, mas isso não conseguiu afastar a sensação de que algo estava terrivelmente errado lá fora. Foi quando ouviu o primeiro som. Era um arrastar lento vindo do lado do chiqueiro onde ficavam os porcos. Mas não era o som de cascos na terra. Era algo sendo arrastado, algo pesado e mole que deixava um rastro úmido no chão seco. Dona Eulália se aproximou da janela da sala, que dava para o lado do chiqueiro, e tentou enxergar através da névoa. As formas escuras que havia visto antes estavam mais próximas agora, e ela conseguia distinguir que não eram naturais. Moviam-se de forma errada, como se os ossos estivessem quebrados ou articulados em ângulos impossíveis. Meu Deus do céu! Sussurrou, fazendo o sinal da cruz. O som de arrasto continuou, se aproximando da casa. Junto com ele veio um cheiro estranho, doce e enjoativo, como fruta podre misturada com terra úmida. Era um odor que grudava na garganta e fazia o estômago se revirar. Dona Eulália correu até a porta da frente e verificou se estava bem trancada. Depois, foi até a porta dos fundos e fez a mesma coisa. Nunca havia se sentido tão vulnerável naquela casa. Nunca havia desejado tanto que os vizinhos morassem mais perto. O som parou bem em frente à porta da cozinha. Por alguns minutos, houve apenas silêncio. Um silêncio pesado e expectante, como se algo estivesse esperando do outro lado da porta. Dona Eulália prendeu a respiração, tentando não fazer o menor ruído. Então, alguém bateu na porta. Não eram batidas normais. Eram lentas, ritmadas, como se quem batia estivesse seguindo uma música que só ele podia ouvir. Toque, toque, toque. Pausa longa. Toque, toque, toque. Pausa longa. Quem é? Perguntou Dona Eulália, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Silêncio. Quem tá aí? É tarde demais para visita. As batidas recomeçaram, com o mesmo ritmo estranho. Toque, toque, toque. Pausa. Toque, toque, toque. Dona Eulália se aproximou da porta, mas não abriu. Havia algo errado com aquelas batidas, algo que fazia cada fibra de seu ser gritar para que não abrisse a porta, para que fingisse não estar em casa. Vá embora, gritou. Não vou abrir a porta para estranho a essa hora. As batidas pararam novamente. Dona Eulália esperou, o coração martelando no peito. Talvez quem quer que fosse tivesse ido embora. Talvez fosse apenas um vizinho com alguma emergência e ela estava sendo tola em não abrir. Foi quando ouviu a voz. Eulália. A voz vinha de fora, abafada pela porta de madeira. Eulália, abra a porta. Era uma voz de mulher, mas havia algo errado com ela. Soava distorcida, como se viesse de muito longe, ou como se quem falava tivesse a boca cheia de algo espesso. Quem é você? Perguntou Dona Eulália. Sou eu, Eulália. Abra a porta. Mas a voz não era familiar. Não era de nenhuma vizinha que ela conhecesse. Não era de nenhuma parenta. Era uma voz estranha, tentando soar familiar, como uma imitação mal feita de algo humano. Eu não conheço sua voz, disse ela, se afastando da porta. Vá embora. Um riso baixo veio do outro lado da porta. Um riso que fez o sangue de Dona Eulália gelar nas veias. Não havia humor ali, apenas algo terrível disfarçado de diversão. Eulália, disse a voz, agora mais clara. Você me conhece sim, sempre me conheceu. A maçaneta da porta começou a girar lentamente. Dona Eulália recuou ainda mais, suas mãos tremendo.
Tinha certeza absoluta de que havia trancado a porta, mas a maçaneta continuava girando, como se a tranca não existisse. A porta se abriu devagar, rangendo nos gonzos velhos. Do outro lado não havia ninguém. Apenas a névoa luminosa que entrou pela porta aberta como uma criatura viva, se espalhando pelo chão da cozinha em tentáculos de bruma fria. Junto com ela veio o cheiro doce e enjoativo, agora muito mais forte. Dona Eulália correu para a sala, mas a névoa a seguiu, se movendo mais rápido do que qualquer bruma natural. Logo toda a casa estava tomada pela luminosidade doentia, e no meio dela, formas começaram a se materializar. Eram figuras de mulheres, mas estavam todas erradas. Algumas eram altas demais, outras baixas demais. Algumas tinham braços longos demais, outras pareciam não ter braços. Todas se moviam com aquela estranheza que ela havia observado lá fora, como se fossem marionetes mal manipuladas. Eulália, disseram todas ao mesmo tempo, suas vozes se misturando numa sinfonia discordante. Venha conosco. Não, sussurrou ela, se escondendo atrás da poltrona do Josué. Vocês não são reais. Vocês não existem. As figuras riram, e o som ecoou pela casa como vidro se quebrando. Somos tão reais quanto você, Eulália. Talvez mais. E uma delas se aproximou, e Dona Eulália pode ver seu rosto pela primeira vez. Era quase humano, mas os olhos eram grandes demais e completamente negros, como buracos na face. A boca se esticava num sorriso que ocupava mais espaço do que deveria ser possível. Reconhece esta terra, Eulália? Perguntou a criatura. Reconhece o que ela já foi? Imagens começaram a flash na mente de Dona Eulália. Visões de tempos antigos, de coisas que aconteceram naquela terra muito antes de ela nascer. Viu mulheres sendo perseguidas através dos campos. Viu fogueiras sendo acesas na calada da noite. Viu corpos sendo enterrados em covas rasas. Este lugar tem memória, continuou a criatura. E nós somos essa memória. Somos as que vieram antes, as que foram silenciadas, as que foram esquecidas. Mais figuras se materializaram ao redor da sala. Todas mulheres, todas com aquela aparência quase humana que machucava os olhos de quem olhava diretamente. Algumas usavam roupas antigas, de épocas que Dona Eulália só havia visto em livros. Outras estavam cobertas apenas pela névoa luminosa. "O que vocês querem?" perguntou ela, a voz saindo como um sussurro. "Queremos que você se junte a nós", responderam em coro. "Que faça parte da memória desta terra, que nunca seja esquecida." Uma das figuras se aproximou mais, e Dona Eulália viu que seu vestido estava queimado, como se tivesse passado por um incêndio. "Eu fui queimada aqui", disse a criatura, "bem onde agora fica sua horta. Me chamaram de bruxa porque sabia curar com ervas." Outra se aproximou do outro lado. Esta usava roupas mais modernas, de talvez 30 anos atrás. "Eu fui enterrada aqui", disse. "Meu marido me matou e disse que eu tinha fugido com outro homem. Ninguém procurou muito." Uma terceira figura emergiu da névoa, esta vestindo um vestido de noiva amarelado pelo tempo. "Eu morri no dia do meu casamento", sussurrou, "envenenada pela sogra que não me queria na família. Me enterraram com o vestido, disseram que foi mal súbito." Dona Eulália olhou ao redor da sala, contando mentalmente. Havia pelo menos uma dúzia de figuras, talvez mais, todas com suas histórias de morte, todas com suas injustiças não resolvidas. "Vocês estão mortas", disse ela, tentando manter a voz firme. "Deveriam estar descansando em paz." As figuras riram novamente, e o som fez as janelas da casa tremerem. "Paz?" perguntou uma delas. "Como podemos ter paz quando nossas mortes foram esquecidas, quando nossas histórias foram apagadas?" A névoa começou a se adensar ao redor de Dona Eulália, subindo por suas pernas como água fria. Onde a bruma a tocava, sua pele ficava dormente,
como se estivesse perdendo a sensibilidade. Nós não queremos machucá-la, disse a figura com o vestido queimado. Queremos apenas que você nos compreenda, que carregue nossas histórias, que se torne uma de nós, completou outra. Dona Eulália tentou se mover, mas suas pernas não obedeciam mais. A névoa havia subido até sua cintura, e ela podia sentir suas forças se esvaindo lentamente. Por favor, sussurrou. Eu tenho filhos, netos. Eles vão sentir minha falta. Como nós sentimos falta de nossas famílias, respondeu uma das figuras. Como nossas famílias sentiram nossa falta antes de nos esquecerem completamente. A névoa continuou subindo, chegando ao peito de Dona Eulália. Sua respiração estava ficando difícil, como se o ar estivesse se tornando sólido em seus pulmões. Não lutem, disse uma voz suave ao seu ouvido. É mais fácil se não lutarem. Mas alguma coisa dentro de Dona Eulália se recusava a desistir. Talvez fosse a teimosia que sempre teve, a mesma que a fez continuar tocando a chácara sozinha depois da morte do marido. Talvez fosse o amor pelos filhos e netos que ainda precisavam dela. Não, disse ela, e sua voz saiu mais forte do que esperava. Não vou com vocês. As figuras pareceram surpresas. A névoa hesitou por um momento, como se tivesse encontrado uma resistência inesperada. Eu entendo a dor de vocês, continuou Dona Eulália, encontrando força em algum lugar profundo de seu ser. Entendo a injustiça, mas tirar minha vida não vai devolver as de vocês. Nós não vamos tirar sua vida, disse uma das figuras. Vamos preservá-la para sempre. Isso não é viver, respondeu ela. Isso é só uma outra forma de morrer. A névoa começou a se agitar, como se as emoções das figuras estivessem afetando sua consistência. Algumas das criaturas pareciam confusas, como se não estivessem acostumadas com resistência. Dona Eulália aproveitou a hesitação e tentou se mover em direção à porta. Suas pernas ainda estavam dormentes, mas conseguiu dar alguns passos cambaleantes. Vocês merecem justiça, disse ela enquanto caminhava. Merecem que suas histórias sejam contadas, mas não desta forma. Como então? Perguntou uma das figuras, e pela primeira vez havia algo além de determinação em sua voz. Havia dúvida. Deixem que eu viva, disse Dona Eulália, chegando à porta da cozinha. Deixem que eu conte suas histórias, que procure suas famílias, seus descendentes, que faça com que sejam lembradas da forma certa. As figuras se entreolharam, comunicando-se de uma forma que ela não podia compreender. A névoa continuou se agitando, ora se aproximando dela, ora recuando. E se você esquecer? Perguntou a figura do vestido de noiva. E se, com o tempo, nossa dor deixar de importar para você? Não vou esquecer, prometeu Dona Eulália. Vocês fazem parte desta terra agora, e esta terra faz parte de quem eu sou. Lentamente, muito lentamente, as figuras começaram a se desvanecer. A névoa foi perdendo sua luminosidade doentia, voltando a ser apenas uma bruma comum que o vento noturno conseguia dispersar. Lembre-se, sussurraram as vozes antes de desaparecerem completamente. Lembre-se de nós. Dona Eulália ficou sozinha na cozinha, tremendo e sem forças. Demorou alguns minutos para conseguir fechar a porta e se arrastar até uma cadeira. O cheiro doce havia desaparecido, substituído pelo aroma familiar de sua casa. Nos dias que se seguiram, ela cumpriu sua promessa. Procurou os vizinhos mais antigos, perguntou sobre histórias antigas da região. Descobriu nomes, famílias, injustiças que haviam sido varridas para baixo do tapete do tempo. Algumas histórias eram exatamente como as figuras haviam contado. A mulher queimada como bruxa no século XVIII. A esposa assassinada pelo marido nos anos 1950. A noiva envenenada pela sogra em 1920. Dona Eulália anotou tudo, procurou descendentes, contou as histórias para quem quisesse ouvir. Lentamente,
As mulheres esquecidas voltaram a fazer parte da memória da região. E nas noites silenciosas, quando o vento soprava suave pelos campos, ela às vezes sentia uma presença reconfortante ao seu redor. Como se alguém estivesse agradecendo, finalmente em paz. A chácara continuou sendo sua casa até o fim de seus dias. E quando chegou sua hora, muitos anos depois, Dona Eulália partiu cercada pelos filhos e netos, tendo vivido uma vida plena e significativa. Mas dizem que às vezes, em noites de lua crescente, uma figura de mulher pode ser vista caminhando pelos campos da antiga chácara. Uma figura que cuida da memória do lugar, que sussurra histórias ao vento, que garante que nenhuma injustiça seja completamente esquecida. E aqueles que conhecem a história sabem que não é uma assombração que assusta, é apenas uma guardiã da memória, uma mulher que manteve sua palavra mesmo depois da morte. Porque algumas promessas são sagradas demais para serem quebradas, mesmo pela eternidade. A chuva havia parado faz 3 dias, mas o barro ainda grudava nas botas de Dona Sebastiana quando ela voltou do curral naquela tarde de junho. Aos 70 anos, ainda cuidava sozinha das 15 vacas leiteiras que restaram do gado que um dia foi próspero, nos tempos em que o marido era vivo e os filhos ajudavam nos afazeres da fazenda. Agora, a propriedade de 50 alqueires parecia grande demais para uma mulher só. Os pastos mais distantes estavam sendo tomados pelo mato, as cercas precisavam de reparo e a casa grande ecoava vazia na maior parte do tempo. Mas Dona Sebastiana era teimosa, tinha o sangue dos antigos fazendeiros correndo nas veias e não ia se entregar à idade tão facilmente. A casa ficava no topo de uma colina, de onde se podia ver o vale inteiro se estendendo até o horizonte. Era uma construção antiga, de paredes grossas e telhado alto, que havia abrigado 3 gerações de sua família. O avô do marido havia construído ali nos anos 1800, escolhendo o local pela vista privilegiada e pelo poço de água cristalina que brotava na encosta. Naquela tarde, enquanto tirava as galochas enlameadas na varanda, Dona Sebastiana notou algo diferente na paisagem. Lá embaixo, próximo ao córrego que cortava a propriedade, havia uma névoa estranha se formando. Não era comum haver neblina naquela época do ano, especialmente depois de dias secos como aqueles. A bruma subia do chão de forma irregular, criando formas que pareciam se mover com propósito próprio. Por alguns momentos, Dona Sebastiana teve a impressão de que via figuras caminhando dentro daquela névoa. Mas quando piscava os olhos, eram apenas ondulações causadas pelo vento. Entrou em casa balançando a cabeça. Aos 70 anos, a pessoa começa a ver coisas onde não tem, pensou. Era só o cansaço do dia de trabalho e a solidão pregando peças em sua mente. A casa estava silenciosa demais. Desde que a Pretinha, sua cadela de estimação, havia morrido no mês anterior, até os sons familiares pareciam diferentes. O relógio da sala batia as horas com um eco que ela nunca havia notado antes. O assoalho de madeira gemia sob seus passos de uma forma que soava quase conversacional. Dona Sebastiana preparou o jantar simples de sempre. Arroz, feijão, um pedaço de carne seca e verduras da horta. Comeu sozinha na mesa grande da cozinha, onde já sentaram 12 pessoas nos domingos familiares de antigamente. Agora, as outras cadeiras pareciam fantasmas de um tempo perdido. Depois do jantar, como era seu costume, saiu para a varanda dos fundos para observar o movimento dos bichos antes de se recolher. As vacas já estavam descansando sob as árvores do pasto próximo, algumas ruminando tranquilamente. Era um espetáculo que sempre a acalmava. A lembrança de que a vida continuava seu ritmo natural, mesmo quando tudo mais parecia ter mudado. Mas naquela noite, as vacas estavam inquietas. Todas olhavam na mesma direção, para baixo, em direção ao córrego, onde ela havia visto a névoa mais cedo.
De vez em quando, uma ou outra mugia baixinho, um som gutural que ela conhecia bem. Era o mugido de medo, o mesmo que faziam quando presenciavam uma onça ou algum perigo que seus instintos identificavam antes dos sentidos humanos. Dona Sebastiana pegou o binóculo velho que sempre deixava na varanda e tentou enxergar o que estava perturbando o gado. A névoa havia se intensificado e agora cobria uma área muito maior, se estendendo pelo pasto como um lençol fantasmagórico, e havia algo se movendo dentro dela. Não eram os movimentos irregulares que havia observado mais cedo. Eram figuras definidas, caminhando em fila indiana através da bruma luminosa. Dona Sebastiana ajustou o foco do binóculo, mas a névoa parecia resistir à sua tentativa de ver através dela, como se tivesse vontade própria. "Que diabo é aquilo?" murmurou para si mesma. As figuras pararam de caminhar e, como se tivessem ouvido sua pergunta, todas se viraram na direção da casa. Dona Sebastiana sentiu um arrepio subir pela espinha. Mesmo à distância, mesmo através da névoa, ela podia sentir que estava sendo observada. Abaixou o binóculo e recuou para dentro da casa, o coração batendo mais forte que o normal. Talvez fosse hora de ligar para o Joaquim, o vizinho mais próximo, ou quem sabe para o João, seu filho mais novo, que morava na cidade. Mas o que ia dizer? Que estava vendo figuras misteriosas na névoa? Iam pensar que a idade estava afetando sua mente. Decidiu ignorar o que havia visto e seguir sua rotina normal. Lavou a louça do jantar, verificou se todas as portas estavam trancadas e se preparou para dormir. Mas quando passou pela janela do quarto, que dava para o pasto, não conseguiu resistir a dar mais uma olhada. A névoa havia se aproximado. Agora ela cobria metade do pasto, subindo a colina em direção à casa como uma criatura viva. As figuras ainda estavam lá, mais visíveis agora, caminhando lentamente através da bruma. Eram altas, mais altas que qualquer pessoa normal, e se moviam de forma estranha, como se seus pés não tocassem completamente o chão. Dona Sebastiana fechou a cortina rapidamente e se afastou da janela. Suas mãos tremiam enquanto acendia a lamparina do criado mudo. A energia elétrica da fazenda estava sempre falhando, então ela mantinha as lamparinas como backup, mas naquela noite a luz a óleo parecia mais reconfortante que qualquer lâmpada moderna. Deitou-se na cama, mas não conseguia fechar os olhos. Cada som da casa parecia amplificado. O vento nas telhas, o rangido da madeira se acomodando, o tic-tac do relógio no corredor. E por baixo de tudo isso havia outro som. Um sussurro baixo e constante, como se alguém estivesse conversando do lado de fora da casa. Levantou-se e foi até a janela novamente, mas desta vez não abriu a cortina. Apenas encostou o ouvido na vidraça e tentou identificar o som. Eram vozes, múltiplas vozes falando ao mesmo tempo, mas ela não conseguia entender o que diziam. Era como se estivessem falando em uma língua muito antiga, ou como se as palavras estivessem sendo distorcidas pela distância e pela névoa. O som foi ficando mais alto, mais próximo. As vozes pareciam estar conversando sobre algo urgente, algo importante. De vez em quando, ela conseguia captar uma palavra aqui e ali, mas nada que fizesse sentido completo. Foi quando ouviu seu próprio nome. Sebastiana. Sussurraram as vozes. Sebastiana. Ela se afastou da janela como se tivesse levado um choque. Seu nome estava sendo repetido pelas vozes lá fora, dito de uma forma que fazia seu sangue gelar nas veias. Não era um chamado amigável ou familiar. Era algo diferente, algo que carregava peso e propósito. Sebastiana, continuaram as vozes. Venha. Ela correu para a sala e pegou a espingarda velha que o marido sempre mantinha atrás da porta. Não sabia se estava carregada, não lembrava quando havia sido usada pela última vez, mas ter a arma nas mãos a fazia se sentir um pouco mais segura. "Quem está aí?" gritou da porta da frente sem abri-la. "Esta é propriedade privada."
As vozes pararam por um momento. Depois recomeçaram, mais altas, mais insistentes. Sebastiana, abra a porta. Sebastiana, precisamos conversar. Sebastiana, não tenha medo. Mas ela tinha medo. Mais medo do que já havia sentido em 70 anos de vida. Havia algo nas vozes que não era humano. Algo que fazia cada célula de seu corpo gritar para que permanecesse trancada dentro de casa. As vozes começaram a vir de direções diferentes. Primeiro da frente da casa, depois dos fundos, depois das laterais. Era como se quem quer que fossem estivessem cercando a propriedade. Dona Sebastiana foi de janela em janela, verificando as cortinas, certificando-se de que todas estavam bem fechadas. Sebastiana, chamaram as vozes, agora vindas de cima. Olhe para nós. Ela olhou para o teto, imaginando se alguma coisa havia subido no telhado. O som de passos lentos ecoou pelas telhas como se várias pessoas estivessem caminhando lá em cima. Mas eram passos estranhos, irregulares, como se quem caminhava tivesse dificuldade para se equilibrar. A temperatura da casa começou a cair drasticamente. Dona Sebastiana podia ver sua própria respiração formar pequenas nuvens no ar, algo impossível para uma noite de junho no interior. O frio cortava através de sua camisola como lâminas de gelo. Sebastiana, sussurraram as vozes, agora vindas de dentro da casa. Estamos aqui. Ela se virou rapidamente, a espingarda apontada para o corredor escuro. A luz da lamparina criava sombras dançantes nas paredes, mas não havia ninguém visível. Contudo, podia sentir presenças ao redor, múltiplas presenças que a observavam de lugares que ela não conseguia localizar. O que vocês querem? Perguntou, tentando manter a voz firme. Queremos conversar, respondeu uma voz que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Sobre esta terra, sobre o que aconteceu aqui. Não sei do que vocês estão falando, disse Dona Sebastiana. Esta é minha casa há 40 anos. Um riso baixo ecoou pela casa, um som que não tinha nada de humor. Sua casa, repetiu a voz, como se a terra pudesse pertencer a alguém. As sombras nas paredes começaram a se mover de forma independente da luz da lamparina. Adquiriram formas mais definidas, contornos que sugeriam figuras humanas, mas alongadas e distorcidas de maneiras que machucavam os olhos. Esta terra tem uma história anterior à sua chegada, continuou a voz. Uma história que foi enterrada, esquecida, negada. Imagens começaram a se formar na mente de Dona Sebastiana. Visões de tempos antigos, de pessoas que viveram naquela terra muito antes da chegada dos colonizadores europeus. Viu aldeias inteiras, famílias, crianças brincando onde agora ficava o pasto das vacas. Eles viveram aqui por gerações, disse a voz, até serem expulsos, mortos, esquecidos. Seus ossos ainda estão enterrados sob suas plantações. Dona Sebastiana balançou a cabeça tentando afastar as visões. Isso foi há muito tempo. Eu não tive nada a ver com isso. Não, concordou a voz. Mas você se beneficiou, toda a sua família se beneficiou. Construíram riqueza sobre as cinzas de um povo inteiro. As sombras se aproximaram e Dona Sebastiana pôde ver detalhes que a horrorizaram. Eram figuras de homens, mulheres e crianças, mas estavam todas marcadas por sinais de violência. Feridas que nunca cicatrizaram, olhos que nunca se fecharam, bocas abertas em gritos silenciosos. Não queremos vingança, disse uma nova voz, mais suave que a primeira. Queremos reconhecimento. Queremos que nossa existência seja lembrada. Queremos que você conte nossa história, acrescentou outra voz. Dona Sebastiana abaixou a espingarda lentamente. Havia algo nas vozes que não era ameaçador, apesar do medo que sentia. Era mais triste. Uma tristeza profunda e antiga que parecia carregar o peso de séculos. Como posso contar uma história que não conheço?
perguntou. Nós vamos mostrar, responderam as vozes em uníssono. As visões se intensificaram. Dona Sebastiana viu a aldeia como era originalmente. Casas de palha organizadas em círculos, crianças correndo entre as árvores, mulheres trabalhando na margem do córrego. Viu as primeiras chegadas dos bandeirantes, as negociações tensas, as promessas quebradas. Viu a violência que se seguiu, as casas queimadas, as famílias separadas, os corpos deixados onde caíram. Viu como a terra foi dividida, cercada, transformada em propriedade privada, como se nunca tivesse tido donos anteriores. Por gerações, ficamos presos aqui, explicou uma das vozes, ligados à terra onde vivemos e morremos, observando como nossa história era apagada, como nossos nomes eram esquecidos. Dona Sebastiana sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. A dor nas vozes era palpável, real demais para ser ignorada. O que posso fazer? Como posso ajudar? Conte nossa história, disse a primeira voz, para seus filhos, seus netos, seus vizinhos. Faça com que lembrem que esta terra teve outros donos antes de vocês. Honre nossos mortos, acrescentou outra voz. Deixe que descansemos em paz. As sombras começaram a se desvanecer lentamente, mas antes de desaparecerem completamente, uma última visão tomou conta da mente de Dona Sebastiana. Ela viu onde estavam enterrados os corpos, embaixo do curral, próximo ao córrego, até mesmo sob a fundação da própria casa. Lembre-se, sussurraram as vozes antes de se calarem completamente. Lembre-se de nós. A temperatura da casa voltou ao normal gradualmente. As sombras retornaram aos seus movimentos naturais, acompanhando a luz da lamparina. O silêncio que se seguiu era diferente, não mais opressivo, mas respeitoso. Dona Sebastiana ficou acordada até o amanhecer, processando tudo o que havia visto e ouvido. Quando o sol nasceu, iluminando o vale através das janelas, ela tomou uma decisão. Nos dias que se seguiram, começou a procurar informações sobre a história antiga da região. Visitou bibliotecas na cidade, conversou com historiadores, procurou registros antigos nos cartórios. Descobriu que, de fato, havia existido uma aldeia indígena no local onde agora ficava sua fazenda. Encontrou relatos de conflitos, de expulsões forçadas, de famílias inteiras que simplesmente desapareceram dos registros históricos. Nomes que nunca havia ouvido, uma cultura que havia sido sistematicamente apagada. Dona Sebastiana começou a contar essa história. Primeiro para os filhos, que ouviram com ceticismo inicial, mas gradualmente se interessaram pelos detalhes que ela havia descoberto. Depois para os netos, que ficaram fascinados pelas histórias dos antigos habitantes da terra. Organizou encontros com os vizinhos, convidou historiadores para falar na igreja local, criou um pequeno memorial próximo ao córrego, onde acreditava que a aldeia original havia ficado. Lentamente, a história esquecida começou a ser lembrada novamente. Nomes foram resgatados, tradições foram estudadas, a existência daquele povo foi reconhecida oficialmente pela prefeitura local. E nas noites silenciosas, quando caminhava pela propriedade antes de dormir, Dona Sebastiana às vezes sentia uma presença reconfortante ao seu redor. Como se alguém estivesse agradecendo, finalmente encontrando a paz que buscava há tanto tempo. A fazenda continuou sendo sua casa até seus últimos dias, mas agora ela a via de forma diferente, não apenas como sua propriedade, mas como um lugar sagrado, onde muitas histórias se entrelaçavam. Um lugar onde o passado e o presente coexistiam em harmonia. Quando chegou sua hora, anos depois, Dona Sebastiana partiu sabendo que havia cumprido uma missão importante. Havia dado voz aos silenciados, reconhecimento aos esquecidos, descanso aos inquietos. E dizem que em certas noites de névoa, quando a bruma sobe do córrego e cobre o vale,
É possível ver figuras caminhando tranquilamente através da propriedade, não mais inquietas ou perturbadas, mas em paz, sabendo que sua história continua sendo contada. Porque algumas responsabilidades transcendem gerações e algumas dívidas só podem ser pagas com respeito e lembrança. E a terra, que tudo vê e tudo guarda, finalmente pode descansar, sabendo que seus filhos antigos não foram completamente esquecidos.